Olá, gente, tudo bem? A gente vai gravar uma aula hoje, uma live hoje, sobre os benefícios por incapacidade, seus meios de provas, né? Eu estou aguardando aqui nossa convidada, a doutora Tamílis, lá da Paraíba, chegar para que a gente possa fazer o convite para ela e falar sobre os meios de provas nos benefícios por incapacidade, né? Então a gente vai trazer aqui uma aula um pouco diferente, falando um pouquinho sobre, sobre os meios de provas para instrumentalizar o processo administrativo e judicial, para alcançar aí o direito ao benefício por incapacidade, né? Estou esperando aqui, opa, beleza, advocacia em curso, aqui. Fiz o convite para ela, o pessoal está chegando aí, a doutora Aline lá de Blumenau está aí, a doutora Morgana também chegou, já está aí. Doutora Tamílis, tudo bem? Boa noite, doutor Hélio, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Estou aqui falando mal de você, falando que você vem lá da Paraíba, né, De da longe. maravilhosa Paraíba, da cidade de Souza. A E, Tamílis é uma advogada atuante em direito previdenciário, fazia parte da comissão do Jovem Advogado, hoje é professora, faz parte do curso Legale, lá do meu amigo Sodero, um grande amigo meu, mando um abraço para ele. Eu falo que ele é o advogado previdenciário mais bonito do Brasil, né? As alunas verdade. praticamente vão lá só para vê-lo, tal. Eu fico com inveja porque estou ficando careca, estou ficando velho e ele está tomando um monte de aluna minha lá, viu? Então eu fico bravo que eu falo assim, não leva minhas alunas da mais embora não, viu, Sodero? Mas o Sodero é um grande amigo meu, leva um abraço para ele, viu, Tamires? Na hora. Então, eu gostaria de me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou advogada atuante no interior da Paraíba, né? Como você já mencionou. Estou engateando ainda, né? Tenho apenas 2 anos de advocacia. Já sigo você há algum tempo, acompanho o seu trabalho, admiro muito. E hoje, para mim, Obrigado. é uma honra estar aqui fazendo essa live com você, para conversarmos um pouco sobre esse assunto que eu acredito que é bem relevante, né? E é isso. Eu só queria que você falasse para o público que está nos assistindo, né? Como é que você fez o convite para eu participar da live? Como é que foi isso? Para que você participasse. Isso. Então, eu entrei em contato pelo Instagram. E você me conhecia pessoalmente antes ou não? Não, não. É como eu falei, acompanho já há algum tempo, né? A gente acaba acompanhando algumas pessoas do mesmo ramo que a gente trabalha, que atua. E eu sempre me interessei muito pelas suas postagens, sempre acompanhei algumas lives. E aí me surgiu a ideia de fazer esse convite. E você me atendeu, né? Foi super solícito, na mesma hora respondeu que dava certo. E aí fechamos. Legal. É só para o pessoal ter noção de que o professor Hélio Gustavo não faz live só com quem lhe interessa, né? Eu nem conhecia a doutora Tamílis, ela Isso. me veio e fez um convite, professor, quero fazer uma live com você. Óbvio que eu fui ver o Instagram dela e vi que realmente ela tinha, conhecia da matéria e tal, mas a gente nunca se viu, nunca, pelo menos eu não lembro de ter visto a doutora pessoalmente, talvez Não, tenhamos, pessoalmente tá. não. Então assim, acho que a ideia da academia, a ideia da ciência é fazer com que haja um intercâmbio regional do direito. Então, essa ideia de intercâmbio regional do direito faz com que cresça, né, a, 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 a ciência do direito. O pensar daqui do TRF3, do TRF4 pode ser totalmente diferente do TRF1. Eu acho que você está ligado ao TRF1 ou não? 5, quinta região. 5, não, 5, Paraíba, 5. É o TRF5. Então, acho que esse intercâmbio de jurisprudência, de ciência, faz com que a gente cresça, né? Isso, Bom, eu vim aqui para falar sobre benefícios por incapacidade e os meios de provas. É isso o nosso tema, né? isso. É isso, exatamente. Então, eu quero começar a minha fala
trazendo um poema que eu acabei de ler numa outra live, então por acaso esse poema veio parar aqui, que chama Governo Cruel, Tamires. Governo Cruel. Esse poema eu fiz para um segurado que estava buscando um benefício por incapacidade e ele faleceu antes de ter o benefício concedido. Então eu escrevi esse poema para um momento oportuno, exato, que acontece no dia a dia, exatamente. Então eu vou fazer a leitura desse poema e depois a gente começa a fazer a nossa exposição. Você me autoriza a fazer a leitura do... Com certeza. Tá, eu sou melhor para escrever do que para declamar, viu? É diferente do nordestino, que ele adora declamar. O nordestino é um artista nato. Então, por favor, tá? Tamires, com as devidas proporções, eu vou tentar fazer uma declamação aqui do meu poema, tá? Vamos lá. Governo Cruel. O nome do poema é Governo Cruel. O pai dizia para sempre trabalhar, a fim do dia poder aposentar. Anos vêm, anos vão, e próximo de aposentar, o governo resolve a lei mudar. Terá que continuar a trabalhar, até não mais aguentar. E quando próximo de aposentar, esgotado, no hospital vai parar. Segue a vida descansando, só que agora na cama de um hospital. Pois é, morreu, e sua aposentadoria jamais recebeu. Ou seja, teve que trabalhar até esgotar a sua saúde laboral, foi parar numa cama de hospital, descansando na cama do hospital e morreu e sua aposentadoria nunca recebeu. Isso acontece com os meus clientes, com os seus clientes, com a maioria dos clientes das pessoas que estão nos assistindo aqui. É uma realidade. Muitos esperam uma realidade. E morrem sem receber o seu benefício. Exatamente. Bom, mas eu vim aqui para falar de benefício por incapacidade e a sua instrumentalização. Tamires, eu leciono há 20 anos no direito previdenciário, então acho que eu conheço um pouquinho do que eu estou falando, né? Eu tenho visto que os advogados, principalmente os novos advogados, eles estão muito longe de buscar o conceito, a essência daquele direito positivo a qual ele pretende pleitear. Ele está muito longe disso. Ele está ali pegando a norma e fazendo uma leitura da norma, uma leitura literal da norma e tentando aplicar um direito. E me parece que esse direito está sendo muito mal aplicado, né? Então, eu pergunto sempre para os meus alunos, olha, qual é o objetivo de um benefício por incapacidade, seja ele auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Mas vamos para o auxílio-doença no primeiro momento. Qual que é o objetivo? O que ele busca, o auxílio-doença previdenciário? Qual que é o objetivo dele? Aí um monte de alunos começam a responder e falam, olha, o objetivo é de manter a renda dele. O objetivo é de fazer que ele não passe por um estado de necessidade. O objetivo dele é de fazer com que ele receba uma prestação alimentar. Ou seja, sempre trazem um princípio econômico como objetivo do auxílio-doença. Ou seja, o auxílio-doença o legislador criou para garantir uma fonte de renda para esse trabalhador quando no seu momento de adoecimento, ficou incapaz de criar ali um momento laboral para manter a sua família financeiramente. Esse é o conceito que todo mundo traz. E que não está errado. Mas realmente esse é o foco principal do auxílio-doença, do benefício por incapacidade ou da aposentadoria por invalidez? Não, não é. O objetivo dos benefícios por incapacidade é a proteção à vida. É de fazer com que esse trabalhador não venha ter um óbito ou não venha ter uma doença agravada tendo que exercer a atividade. Então, se você coloca a vida como objetivo principal do benefício por incapacidade, toda a instrumentalização do benefício por incapacidade muda. Toda a instrumentalização processual. Então, quando eu pleiteio uma prestação previdenciária por incapacidade, da proteção do risco e incapacidade, o que eu tento demonstrar para o juiz no primeiro plano? Excelência, olha só, esta atividade a qual ele vai exercer, eu jamais toco em questão financeira dentro do inicial.
Eu jamais toco numa questão financeira dentro de um recurso. Não toco nesse assunto. Nas minhas petições eu não trago nenhuma questão da necessidade da vinda do rendimento do benefício para a sua manutenção da família. Porque não é esse o objetivo da gente demonstrar num processo o que a gente almeja, que é o afastamento dele. O afastamento dele o afastamento dele é necessário, não é para comer. O afastamento dele do trabalho é necessário para que a doença dele não venha se agravar e que ele não venha a óbito para o exercício daquela atividade. Então, quando eu faço esse exercício mental, essa construção jurídica, que o objetivo é a proteção da vida, eu estou fazendo com que a minha inicial ela proteja o superprincípio, o princípio dos princípios do direito, que é a proteção da vida. Está a perceber? Mudou um pouquinho a tua cabeça, Tamires? Isso. Eu acho que entra também a questão do princípio da dignidade da pessoa humana, né? Acho que é a vida. Que é a vida, claro. Que é a vida. O princípio da dignidade da pessoa humana é a vida, a proteção da vida. Então, não sei se o pessoal tá percebendo que a gente mudou o conceito, mudou o pedido do benefício por incapacidade. Quando eu trago essa primeira premissa, eu estudo muito lógica jurídica, quando eu trago essa primeira premissa, que é a premissa maior, que é o superprincípio, como a Tamires disse, a dignidade da pessoa humana é a proteção da vida, eu trago uma premissa menor, não menos importante, mas uma premissa menor para eu chegar no resultado, que é a aplicação do princípio da precaução. O princípio da precaução ele foi festejado, ele foi aclamado na ECO 92, no Rio de Janeiro. O princípio da precaução está totalmente ligado ao meio ambiente. Então, para a proteção do meio ambiente, na ECO 92 ficou pactuado que o princípio dos princípios da proteção do meio ambiente era a precaução. Ou seja, eu tenho que agir com precaução para que eu tenha um meio ambiente favorável no futuro. O princípio da precaução, portanto, ele está ligado ao meio ambiente. Se ele está ligado ao meio ambiente, eu posso dizer que ele está totalmente ligado ao meio ambiente do trabalho. Então, quando eu peço um afastamento de um segurado do trabalho, é pela precaução de fazer com que seja protegida a dignidade da pessoa humana. A precaução de não colocá-lo numa atividade que pode agravar a doença dele ou ele vir a óbito. Então, eu já trouxe, olha, eu quero buscar esse afastamento para a proteção da dignidade da pessoa humana, e para eu ter a proteção da dignidade da pessoa humana, eu tenho que ter a precaução de não colocá-lo na dúvida para o exercício profissional. Então, quando eu vou fazer os quesitos para o médico responder, eu tenho que gerar na cabeça do médico a dúvida se o retorno dele àquela atividade, a doença dele vai se agravar ou não. Se a doença se agravar, ou se ele tiver o risco de vir a óbito, ele não pode continuar exercendo a atividade, aí sim é cabível o benefício por incapacidade. Percebeu a construção jurídica que eu fiz, Tamires? Sim. Né? E claro que eu acho que muitos advogados, principalmente os que estão iniciando, não têm essa precaução, esse devido cuidado. Muitos acabam fazendo essa questão levando para a questão da parte financeira, né? Da necessidade. Eu mesma, no início, utilizava bastante isso, a questão do segurado não ter condições de se manter, e por isso precisa do auxílio. E diante de ler alguns artigos, eu já vinha abrindo mais a minha cabeça quanto a essa questão de falar mais da vida, né? Da dignidade da pessoa humana. Então, eu sempre utilizo nas minhas petições o princípio da dignidade da pessoa humana em primeiro lugar, para começar, então, a fazer os pedidos. Porque realmente, isso que você falou faz todo sentido. É preciso ir para essa parte, né? Ir por esse caminho. Premissa maior, premissa menor e resultado. Premissa maior, a dignidade da pessoa humana, que é a proteção da vida. Premissa menor é o princípio da precaução. Se tiver dúvida se ele pode ou não exercer a atividade, incapacidade, benefício por incapacidade. Então, partindo para um segundo ponto de análise, antes de chegar nas provas, Tamires, é o seguinte, eu vejo que os advogados
colocam em sua inicial a doença, enfatizam a doença. Até porque o nome do benefício chama auxílio-doença, tá? E enfatizam a doença. E ficam juntando uma série de provas, aí começa a entrar no ambiente de provas, uma série de provas para comprovar a doença. Então eu vejo aqui que vários advogados que estão nos assistindo, eles juntam atestado médico, bula de remédio, exames médicos, prontuários médicos, junta toda a documentação médica para comprovar a doença dele. Ok. Isso é uma parte da instrução do processo, mas tem uma segunda parte. E aí começa a entrar no nosso tema. Qual é a segunda parte? É levar o chão de fábrica, levar o ambiente do trabalho para o processo. Então, trazendo a lógica de novo, qual eu sou apaixonado, a lógica jurídica é o seguinte: a doença mais a atividade que ele exerce, que é igual capaz para o trabalho ou incapaz para o trabalho. Vamos lá. A doença mais a atividade que vai ser igual a capacidade ou incapacidade para o trabalho. Essa é a lógica jurídica. Essa é a lógica jurídica. Até um fã teu aí, viu, Tamires? Sou seu fã, adoro me seguir aqui, sempre motivadora e pertinente em suas colocações. É o Assis Neto. Assis Neto, aí, é um fã teu aí, olha aí, ó, que bacana. Então, essa lógica jurídica, quando a gente faz ela na inicial, ó, excelência, ele tem essa doença somada com a atividade que ele exerce, ele está incapaz para o exercício profissional. Então eu sempre tenho que trazer essa lógica jurídica. Eu uso um exemplo lá no Damásio Educacional, na pós-graduação que eu coordeno, eu uso esse exemplo, os alunos sempre me mandam mensagem: professor, que exemplo fantástico, tal. Eu sempre pergunto: gente, hemorroida, olha que exemplo fantástico. Hemorroida, dá direito ao benefício por incapacidade? Sim ou não? Hemorroida. Vamos perguntar para o público que está nos assistindo. Né? Então, vamos perguntar para o público que está nos assistindo, Tamires. Hemorroida, gente, vocês acham que dá direito ao benefício por incapacidade? A hemorroida por si só, tá? Ela não dá direito ao benefício por incapacidade. Agora, a hemorroida analisada com a atividade que o segurado exerce, aí sim. Aí pode dar direito à incapacidade. Por exemplo, hemorroida e motorista de ônibus, de transporte público. 8 horas trabalhando dentro de um ônibus sentado. Será que ele seria capaz ou incapaz? Dependendo do nível da hemorroida e a atividade que ele exerce, que é motorista de ônibus, com certeza vai estar incapaz. Então eu sempre tenho que trazer essa construção de lógica jurídica para demonstrar excelência. Olha, o médico do trabalho, olha, não analise a doença por si só. Analise essa doença ligado a quê? Ao meio ambiente do trabalho, ligado à atividade que ele exerce. Tá? Então, quando eu faço essa construção jurídica, eu consigo muito mais facilmente alcançar o objetivo da concessão do benefício por incapacidade. E é só isso? Não, não é só isso. Eu percebo que os médicos peritos, que fazem a perícia em minutos, são quase uns videntes, não generalizando, mas isso é praxe na advocacia. Eles generalizam muito a atividade. Então, vamos lá. Um prensista. O que é um prensista? Prensista é aquele que trabalha com prensa. Eu advogo para a empresa, né, Tamires? Eu faço muita advocacia empresarial. Eu advogava para uma empresa que tinha muita prensa lá. E aí, quando o segurado ia pedir lá um benefício por incapacidade, aí vinha a fundamentação do médico. Como ele trabalha com prensa, tem um alto nível de ruído, tem um alto nível de impacto, tal, não sei o que lá, considere esse benefício B91, auxílio-doença acidentário. Só que quando eu fui verificar o que era essa prensa era uma prensa de arrebite. Sabe arrebite de calça? Era um ruído
que não chegava a nem 50 decibéis a prensa, isoladamente. Ele era um latãozinho que ele vinha, não chegava a 50 decibéis. Então, quando você fala em prensa, você já pensa num impacto enorme. O que eu fiz como advogado de empresa? Peguei o vídeo da máquina, peguei o manual da máquina, peguei todos os prontuários, inventários dessa máquina e levei para o processo. Aí o médico perito percebeu que não era uma prensa de forma genérica como ele estava analisando. E assim, ao contrário também para o segurado. Então, por exemplo, o segurado vai lá e fala assim, olha, é o seguinte, eu trabalho eu trabalho numa metalúrgica, tá? E eu tô com um problema no pulmão, tá? De cirrose, eu tô com um problema de cirrose. Pô, mas eu trabalho numa metalúrgica, tá com cirrose, é alcoólatra, né? O que gerou essa cirrose dele, tá? Esse foi um exemplo típico do meu escritório, tá? Metalúrgica e cirrose. E ele teve o benefício indeferido, teve benefício como B31 e depois foi indeferido. E a cirrose permaneceu. Eu falei, mas de onde veio essa cirrose? Eu falei, doutor, eu trabalho numa metalúrgica e do lado dessa metalúrgica eles fazem uma capa para esse produto que tem a utilização meu Deus do céu, fugiu o nome agora, que faz prancha de surf, que faz resina, tem utilização de resina. Ao lado do setor o qual ele trabalhava, tinha um cheiro enorme de resina. E olha o erro. Os trabalhadores que trabalhavam diretamente com a resina usavam máscara. Ele que trabalhava no setor ao lado, não usava máscara. O que aconteceu? Cirrose com a inalação de resina. Ou seja, o que eu fiz? Peguei toda a documentação envolvida dentro do ambiente do trabalho, que é o PPP. Anotem aí, gente. Qual documento que eu instrumentalizo o meu auxílio-doença? Que eu posso instrumentalizar? PPP, o PCMSO, que é o Plano de Prevenção de Medicina Ocupacional, o PPRA, um protocolo de riscos ambientais, a FISPIC. O que é a FISPIC, gente? FISPIC é a ficha de produto químico da empresa, dos produtos químicos que os empregados utilizam. Quando eu peguei a FISPIC, eu peguei ali toda a ficha técnica dessa resina e qual era peguei um laudo do engenheiro, qual era o perímetro que aquela inalação contaminaria os empregados. Ou seja, e aí eu peguei a planta dessa empresa e consegui comprovar que o espaçamento ao qual exercia atividade e a não utilização de EPI poderia sim causar a cirrose. Convertemos o auxílio B31 em B91, conseguimos o benefício por incapacidade, conseguimos fazer com que aquele B31, ao qual foi concedido, que fosse concedido a conversão dele em B31, e hoje ele é aposentado por invalidez. Ou seja, então a instrumentalização, o LTCAT também, ó, Claudinei, a LTCAT também, óbvio, é importante a lembrança, o laudo técnico, obrigado, viu? Então, quando você faz a instrumentalização, levando o chão de fábrica, levando o ambiente do trabalho para o médico que vai analisar, é outra instrumentalização. É outra realidade processual. Tá? Ou seja, agora, não óbvio, precisa só apresentar que existe uma doença. Às vezes a pessoa quer demonstrar que existe uma doença grave, mas não exato. acaba demonstrando a incapacidade, né, decorrente daquela doença para o labor. E para isso eu acho que seria interessante, já é uma dica que eu já vou anotar aqui também para mim, juntar essa questão do ambiente de trabalho, fotos, Sim. documentos, para demonstrar, né, que lá naquele ambiente ele não tem condições de continuar laborando diante da incapacidade, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu tenho até fazer uma propaganda aqui, esse livro meu, que é o Guia Prático dos Benefícios Previdenciários, esgotou. Em 2 meses esgotou. Eu estou escrevendo a segunda edição que estou mandando amanhã
para a editora. Daqui uns 15 dias ele já está a segunda edição já está no ar, vocês podem acompanhar lá no Insta da doutora Tamires. Eu trago um rol de documentos, doutora Tamires, para instrumentalizar os benefícios por incapacidade. Eu trago um rol de documentos. Então, cada benefício eu trago um rol de documentos que ele tem que instrumentalizar. Então, quais documentos que eu tenho que instrumentalizar um benefício por incapacidade? Além da documentação médica, eu tenho que levar todos os documentos inerentes ao meio ambiente do trabalho. Laudo técnico, PPP, PCMSO, PPRA, FISPIC, a ordem de serviço, a ficha de entrega de EPI, que é muito importante. A ficha de entrega de EPI. Ora, se na ficha de entrega de EPI caracteriza que ele não utilizou o EPI, aquele benefício que foi vinculado a uma doença, ao invés de ser um B31, pode gerar um B91. Ao invés de uma aposentadoria por invalidez comum, pode gerar uma aposentadoria por invalidez acidentária. Isso para o segurado é muito importante, porque ele vai ter pagamento de FGTS, ele vai ter estabilidade, ele vai ter outros benefícios da empresa. Então não basta ter uma concessão do benefício por incapacidade comum. Você tem que tentar comprovar que o benefício por incapacidade ele é acidentário, se for o caso, né? E como advogado de empresa, você vai tentar comprovar que aquele auxílio, aquele benefício por incapacidade, ele não é acidentário, ele é sim comum. Então vai depender muito para onde você advoga, mas sempre tentar buscar a realidade. Eu que advogo para a empresa, se eu vejo que foi concedido um B91 e realmente era devido um B91, eu como bom advogado de empresa e como um bom advogado de proteção à dignidade da pessoa humana, eu vou lá no setor e verificar o que adoeceu aquele colaborador. Então, quando é concedido um B91, para mim, isso é um termômetro, ou seja, aquele setor não está bom, está adoecendo pessoas. O que eu posso fazer para melhorar esse meio ambiente de trabalho? Professor, a ficha de EPI sem numeração de CA é válida? Não, não é válida. Tem que ter todas as especificações do EPI, tá? Vamos lá, vamos seguindo, Tamires. Não sei se eu estou indo bem nas minhas colocações. Ótimo. Uma verdadeira aula, um show. Muito bacana. Outra questão que eu gostaria de trazer para vocês aqui é com relação à prova nos quesitos. Gente, presta atenção. Nos quesitos, o juiz tem aquele Ctrl-C, Ctrl-V dos quesitos. E aí eu faço a crítica. E você, está usando Ctrl-C, Ctrl-V nos quesitos? Então, quando eu vou atender um benefício previdenciário, um cliente de benefício previdenciário, eu reservo 1 hora com ele. Eu faço toda a pesquisa da realidade dele, da casuística, e se dá direito, eu já faço contrato de honorários, e ali naquele atendimento eu já faço os quesitos. E aí eu vou perguntando, como que é seu ambiente de trabalho? Eu vou ali redigindo tudo. E eu já vou fazendo os quesitos. Olha, mas nesse setor, você usa EPI? O EPI é entregue? Não é entregue? Como é que é? Esse ambiente tem outros setores insalubres ao lado que pode ele contaminar? Como é que funciona isso? Tem rodízio? Não tem rodízio? Tá? Tem exame periódico? Não tem exame periódico? Que é uma pergunta que poucas pessoas fazem, né? O prontuário laboral do empregado, para verificar se os exames periódicos foram feitos ou não. Porque se o exame periódico não foi feito, era impossível identificar uma queixa do trabalhador com relação àquela atividade a que ele estava exercendo. E se não houve exame periódico, houve uma negligência da empresa no meio ambiente do trabalho. Se houve uma negligência da empresa no meio ambiente do trabalho, o benefício a ser pago é um benefício acidentário, não um benefício comum. Então, os exames periódicos também servem para a instrumentalização do processo, Tamires? Sim, serve para a instrumentalização do processo. Às vezes o advogado não quer indicar a CID, mas se o empregado entende que aquela divulgação da CID é importante para a caracterização do benefício por incapacidade, por que não? Por que não? Se for acidentário. Então, toda essa documentação médico-laboral também serve para instrumentalização do benefício. Enfim, gente, essas eram as colocações que eu gostaria de falar
sobre os meios de provas para os benefícios por incapacidade. Será que ficou mais alguma dúvida, Tamires? Para mim, não, está super esclarecido, né? Enquanto o pessoal vai falando aí, eu acho que essa questão dos quesitos também é importante, porque às vezes a gente deixa na mão do perito, seja o administrativo, né, que vai fazer no INSS ou o judicial. E o que acontece? Sabemos que perito é ser humano, né? E é passível de erro. E na maioria das vezes o que tem acontecido é que o perito, ele não sei se por muitas demandas, não sei se pela falta de infraestrutura, por todos os problemas que a gente acompanha. Os peritos, às vezes, o nosso cliente tem a incapacidade, a gente tenta demonstrar de todas as formas através de documentos, mas o perito ele não concede o benefício porque diz que não está claro que há uma incapacidade, que ele está apto ao trabalho. Então, assim, eu acho que é importante não só essa questão das provas documentais que o senhor falou, né? A questão de juntar também a questão do trabalho, mas também essa parte dos quesitos, porque eu conheço colegas que já me afirmaram que nunca fizeram quesitos, deixa para que o juiz faça e aí vai um Ctrl+C, Ctrl+V. Infelizmente, eu acredito que deve ter gente aqui que vai contar alguma história de alguém que também não faz. E eu fiquei, assim, chocada quando eu ouvi colegas daqui da minha cidade dizer, não, eu não faço, eu deixo para que o juiz faça, coloque lá, e a gente sabe que vai um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Outra questão que eu gostaria de falar, que eu estava vendo aqui no meu material de aula, para você ter noção, Tamires, essa questão de prova dos benefícios por incapacidade, eu tenho uma aula de 10 horas. 10 horas. Ou seja, é esgotar realmente o caráter probatório dos benefícios por incapacidade, né? Outra questão que eu gostaria de trazer aqui é o CIMA, como antecipatória de prova. O que é o CIMA? É a solicitação de informação ao médico assistente. É o médico assistente. S-I-M-A, CIMA. Está no anexo 6, tá, da IN 77. CIMA. Solicitação de informação ao médico assistente. Você conhecia esse documento, Tamires? Eu já CIMA? conheço. Uhum. Tá. O que eu faço? Quando eu vejo que o documento está mal escrito, o laudo médico do nosso cliente está mal feito, eu pego esse impresso do CIMA, que vem com a logo do INSS e tudo, e eu peço para o meu cliente levar esse documento lá no médico particular dele, para que ele possa preencher a documentação. Nesse CIMA, ele vê uma série de perguntas que o médico do INSS poderia pedir esse formulário, de repente, o segurado vai fazer uma perícia lá no INSS e o médico não se sente satisfeito com a documentação a qual ele está juntando. O que o médico do INSS faz? Pega um formulário do CIMA e fala, leva lá para o seu médico preencher. Tá? Leva para o seu médico preencher. O médico vai lá preencher, desculpa, caiu aqui. O médico vai lá preencher essa documentação, né? Aqui, o médico vai lá preencher essa documentação, tá? E aí o médico particular preenche esse CIMA e traz para o médico... Opa, deixa eu ver, tá caindo aqui. E traz para o médico do INSS analisar. Então eu faço uma antecipatória de prova. Eu pego esse formulário e levo para... Peço para o meu cliente levar ao médico dele, preenche, e aí eu junto já isso na perícia administrativa. Tá? Então eu tenho feito bastante disso. E outra coisa que eu tenho feito, quando eu vejo que é um auxílio-doença muito, mas muito, muito, muito complicado de conseguir, porque, por exemplo, é uma fibromialgia, uma doença que é praticamente invisível, uma incapacidade mental, por exemplo, que a Tamires pode estar fazendo uma live comigo, me conhece por rede social, mas ela não sabe se eu sou maluco ou não, né? Eu com essa cara aqui daqueles advogados lá daquela série, como que chama aquela série lá, dos advogados? Suits. Eu pareço aqueles advogados bonitos lá do Suits e tal, né? Ela não vai saber se eu sou um louco ou não, como a Tamires, né?
essa morena linda, tal, e tudo mais, ela não tem cara de louca. Então a gente não tem cara de louco. Não tem cara de depressivo. Eu, contador de piada, não tenho cara de depressivo, mas eu posso ter uma depressão, né? Eu posso ter uma bipolaridade. Eu posso ter ali uma crise de pânico. Ou seja, é uma doença invisível. O que eu faço, Tamires? Eu peço para que o meu cliente vá no médico do trabalho qual eu indico. Para ele fazer uma baita de uma avaliação médica. E lembra que eu te falei que eu já faço os quesitos no dia do atendimento com o meu cliente? Aí eu peço, olha a tese, hein, gente? Essa é uma tese boa. Eu levo esses quesitos para o médico que eu indiquei preencher. Aí o médico vai lá e preenche todos os quesitos. Mas eu falo para o meu cliente, olha, presta atenção. Se o médico que eu estou indicando, disser que você está capaz, eu não vou entrar com ação. Se o médico que eu estou indicando falar que você está incapaz, aí eu entro com ação. Então o que eu faço? Vai lá no médico que eu indiquei e peça para ele preencher esses quesitos aqui. Aí, quando eu vou para uma perícia, eu peço para que o médico responda os mesmos quesitos que eu elaborei com o médico particular do meu cliente. Então, eu peço para ele responder os quesitos à luz do médico particular do cliente. Ou seja, se der alguma divergência, aí eu suscito a negligência, imprudência e imperícia de algum dos médicos. E quando eu suscito a negligência, né, uma boa tese, negligência, porque perícia médica é um ato médico também. É um ato médico. Isso. É um ato médico. Então, se alguém errou, teve negligência, imprudência ou até imperícia. Com certeza. Né? E aí, se ele faz uma perícia mal feita é considerado no Código Penal falsa perícia. É crime. Tipificado no artigo 342 do Código Penal. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como perito, tá? Judicial ou administrativo, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Fazer uma perícia mal feita é falsificação de documento público. Falsificar em todo ou em parte documento público ou alterar a verdade do documento, alterar o documento público verdadeiro, pena de reclusão de 2 a 6 anos. Também é falsidade ideológica uma perícia mal feita, principalmente quando o perito não responde os quesitos do advogado, que acontece muito disso, de não responder os quesitos do advogado. Ele vai lá e coloca prejudicado, e não fundamenta. Isso é falsidade ideológica dentro de uma perícia. Artigo 299 do Código Penal. Omitir em documento público declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir, declaração falsa ou diversa que deveria ser escrito, com o fim de prejudicar o direito, criar a obrigação, alterar a verdade do fato juridicamente relevante, pena de reclusão de 1 a 5 anos. Gente, se eu faço uma perícia e ele não fala, está tipificado no artigo 299. Eu faço uma pergunta, o quesito ele não responde. Olha só, artigo 299, omitir. Ele se omitiu em responder, sim ou não, Tamires? Sim. Eu elaborei um quesito. Ele não respondeu. Não respondeu, foi omissão. Omissão. Então, artigo 299. Omitir em documento público declaração que dele deveria constar. Se eu fiz uma pergunta, deveria constar essa declaração, sim ou não? Certeza. Sim. Ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa a que deveria ser escrito. Eu faço um quesito, ele coloca prejudicado e não fundamento porque está prejudicado, está no artigo 299. Tá? Com o objetivo de criar direito, criar obrigação, alterar a verdade do fato juridicamente relevante, pena de reclusão de 1 a 5 anos. E quando com o advogado entrou com uma ação criminal contra um perito? Acredito que nunca. Ou poucos, né? Comigo Você entendeu? aconteceu uma coisa, foi o seguinte, um cliente meu, ele foi para a perícia judicial,
E ele tinha dificuldades em levantar as pernas, ele não conseguia. E aí ele disse que foi pedido, né, a perita pediu para que ele levantasse a perna e ele disse que não conseguia. Ela colocou que ele se recusou, que ele não ajudou na perícia e ele chegou no escritório, assim, estava transtornado, dizendo que Arrasado. era arrasado, porque isso tinha acontecido. Então a gente peticionou. Depois que saiu o laudo, né, eu impugnei, peticionei e contei ao juiz. E o juiz, com certeza, não tinha como ele não dar razão a gente, né, ao nosso cliente, que, assim, ele realmente não tinha condições e a perita, não sei se por má vontade, eu não sei por qual motivo, colocou que ele se recusou a levantar as pernas e que ele não ajudou a fazer a perícia da forma correta. Então, assim, eu também jamais pensaria em fazer um processo, em incriminar esse perito, porque às vezes a gente deixa passar, né? A gente não conhece, ou às vezes a gente deixa passar. Não, e não dá para deixar passar hoje em dia, né, Tamires? Até porque os benefícios, pelo menos no meu escritório, os que mais se busca hoje no meu escritório são os benefícios por incapacidade. O Brasil é o 4º lugar do mundo de acidentes no meio ambiente do trabalho. Então, é um dos piores países do mundo. Você já atua mais com empresa, né? Eu já atuo Exatamente. mais com segurado especial. Auxílio de urgências de segurado especial. Olha lá. Inserção falsa de dados falsos, modificação de dados do sistema. Isso é muito bacana que eu vou trazer para vocês. Isso é muito bacana. Essa dica, quem me encontrar vai ter que me pagar um chopp, tá? Essa dica, quem me encontrar vai ter que me pagar um chopp, tá? Olha só. Muitos peritos colocam CIDs desconexa a que deveria ser colocado. Isso traz um prejuízo enorme para o segurado. Por quê? Uma vez sendo a CID a mesma daquela do antigo afastamento, tá? É obrigatório com que a data do início da incapacidade e a data do início da doença retroaja ao antigo benefício. Ou seja, ele teve uma alta, você recorreu, e desse recurso você teve êxito. Ou seja, então isso quer dizer que desde lá ele estava enfermo, se é a mesma CID. Como se o médico colocar CIDs diferentes, a data do início do benefício vai começar a correr não com data retroativa, mas a partir do ajuizamento dessa ação a qual você buscou. Então, quando o médico, você questiona a CID e faz um recurso para buscar a CID anterior, você vai receber o retroativo. Portanto, seus honorários vão aumentar. E se você comprovar que ele colocou a CID totalmente desconexa à realidade do segurado, isso fere o artigo 313-A do Código Penal, que diz o seguinte, A e B, que diz o seguinte, inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos do sistema informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagens indevidas para si ou para outra, pena de reclusão de 2 a 12 meses. Ou seja, eu estou trazendo aqui toda uma construção jurídica da gente começar a pegar no pé das perícias mal feitas, até porque a perícia no Brasil, ela é muito maltratada, esse tema, na faculdade. Ela é bem maltratada, né? Tanto é que no Brasil, dependendo da ciência jurídica a qual você vai advogar, você tem um outro olhar da perícia. Se você advoga no penal, você vem uma perícia na tua cabeça. Se você advoga na trabalhista, vem outra perícia. No previdenciário, vem outra. Você faz trabalhista, Tamires? Não. Você só faz previdenciário? E cível. E cível. Vamos lá. Uma perícia cível. Você já participou de alguma perícia cível ou não? Não. Vou trazer um exemplo para você. Vamos supor que é uma briga de vizinhos, tá? Uma briga de vizinhos, e que diz que está tendo umidade na casa do outro por culpa do vizinho do lado A. E o lado B fala que está tendo umidade na casa dele. Vai ter que ser feita uma perícia. O juiz vai nomear um engenheiro. Tu pode acompanhar a perícia? Sim. Pode. Tu pode fazer pré-questionamento na perícia? Sim. Pode. Ou seja,
você vai participar da perícia. Na trabalhista, se tiver uma perícia trabalhista numa empresa, o advogado pode participar? Pode. O advogado pode fazer perguntas para o perito? Pode. Pode impugnar perguntas que o perito fez? Pode. Numa perícia criminal, na perícia criminal, o advogado do suspeito pode participar da perícia? Pode. E da perícia médica previdenciária, o advogado pode participar? Não. Porque uma portaria do CFM proíbe. Uma portaria, que portaria se coloca na porta. Gente, não tem sentido isso aí. O que vale é a lei federal, que é o Estatuto da OAB. A perícia médica, gente, elas são 2 atos. É a perícia médica em si, onde o médico vai ter um contato para analisar a doença do segurado, e vai ter a perícia médica laboral, onde o advogado tem que participar. E é permitido pelo Estatuto da OAB a participação, e pelo Código de Processo Civil, do advogado na perícia, onde ele vai analisar se o médico fez todas as perguntas necessárias para a concessão ou não daquele benefício. Se o médico perguntou como é o ambiente do trabalho dele, se o médico está cometendo um abuso de autoridade, quando pede para o segurado levantar a perna e ele não consegue levantar, vai verificar se ele fez uma análise da documentação a qual você juntou. Então, a perícia tem 2 lados, o lado médico e o lado médico laboral. Do lado médico puro, eu não tenho que participar, porque eu sou leigo, mas do lado médico laboral, aí eu não sou leigo. Aí eu tenho que participar. Então, a gente tem que começar a criar agora uma consciência na advocacia jovem, na advocacia previdenciária, de que ele tem que se fazer presente dentro da perícia. O dia que ele conseguir fazer uma campanha, a gente fizer uma campanha para que o advogado possa participar da perícia, com certeza, o nível de concessão dos benefícios irá aumentar. Mas isso vai depender de nós, né? Então, quem sabe dessa live sair uma campanha para que a gente possa fazer uma participação do advogado dentro da perícia médica. Gente, eu vou parando por aqui. Eu não sei se tem alguma pergunta que eu tenha que responder aí, se ficou alguma questão de fora. Tamires. Eu não acompanhei se tem algumas perguntas. Você tem alguma pergunta para fazer, meu anjo? Não, eu estou satisfeita. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, né? Me atendeu. Foi maravilhosa, uma verdadeira aula sobre benefícios por incapacidade. Lhe admiro ainda mais agora. Obrigado. Eu tenho uma surpresa. Fica aí, gente, que eu tenho uma surpresa no final. Pode falar, pode falar. Legal. É porque eu vi algumas pessoas perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar, né, no perfil do professor Hélio. Outra coisa, vi algumas pessoas falando de um sorteio, aí eu não sei, da sua obra, né? Quem sabe... Olha, se eu sortear, gente, eu tenho só esse livro. Eu não tenho mais nenhum livro. Vamos lá, pessoal, que tá para lançar, né? Tá. Não, eu vou sortear um livro de poesia. Faz uma foto nossa aí, Tamires. Vou sortear um livro de poesia. Só um minuto. Vamos lá. Será ainda? Tô com o pezinho aqui. Opa, não deu certo. Gente do céu. Foi. Aí. Quem seguir a Tamires lá, seguir eu no... Você faz a regra lá para te seguir e me seguir, a Tamires vai fazer um sorteio amanhã do meu livro de poesia, eu vou mandar para vocês. Mas eu quero dar um recado aqui, muito importante, um recado final muito importante, Tamires, que é o seguinte, eu coordeno a pós do Damásio, tá? E eu estou coordenando uma pós de previdenciário, quem quiser fazer é meu convidado para fazer essa pós lá no Damásio, de direito previdenciário e processo previdenciário, mas eu tenho uma pós-graduação que eu quero convidar o pessoal que está nos assistindo aqui. É uma pós-graduação que eu coordeno em Portugal, lá em Coimbra, Tamires. Imagina que loucura. Essa pós-graduação, como é que ela funciona? Você vai ficar 21 dias, na verdade, lá em Coimbra. Você vai ficar 21 dias lá em Coimbra. Tá?
Então, a pós-graduação é em 21 dias, vivendo em Coimbra, num lugar maravilhoso. Um dos lugares mais encantadores do mundo no aspecto acadêmico, tá? Você vai ter uma aula com as maiores autoridades europeias nessa pós-graduação. E do que é essa pós-graduação? Eu vejo que os advogados conhecem muito pouco de direito constitucional, tá? E conhecem muito pouco de direitos humanos. Direitos humanos não é um direito aquele minimizado, não. Direitos humanos, super direitos humanos. Então eu montei uma pós-graduação que é uma pós-graduação em direitos humanos e direito constitucional, uma pós-graduação direitos humanos e direito constitucional, do direito do trabalho e previdenciário. Então a gente vai analisar os direitos humanos, direito constitucional, do direito do trabalho e previdenciário. Após de 21 dias, lá em Portugal, vai ser em setembro, 14 de setembro a 2 de outubro, tá? Você vai ter uma pós-graduação, uma certificação internacional de Coimbra, tá? E como é que é para ficar lá, gente? É muito barato. Pra você ter noção, você acaba almoçando lá, próximo das faculdades, por 3 euros, Tamires. 3 euros. Se você alugar o quarto com outras pessoas, com mais 2 meninas, por exemplo, você vai pagar em torno de 10 euros a diária num quarto. É muito barato. Tá? E a pós-graduação, quanto custa, professor? Porque eu não aguento mais receber mensagem no meu direct de quanto custa. Você pode entrar no site, que é I de igreja, I de instituto, epg.pt, tá? iepg.pt, tá? iepg.pt. Morgana, escreve aí para mim, Morgana. iepg.pt. É o site da pós-graduação. A pós-graduação custa 1.900 euros que você pode parcelar, tá? Você pode parcelar. E dentro dessas 21 aulas, Tamires, são 21 dias, quer dizer, 21 dias, você vai ter 84 aulas. 2 de manhã e 2 à tarde. Tamires, é outro curso de direito. É outro curso de direito. Você vai ter uma iepg.pt. Obrigado, doutora. Ela escreveu aí. Brigadão, meu anjo. Obrigado. Você vai ter um outro curso de direito. Você vai ter uma visão maior, porque eu não tenho dúvidas que o advogado que hoje não estiver preparado no âmbito constitucional não vai conseguir levar os seus processos para o STF. Não vai conseguir. Eu vejo que há uma carência muito grande no nosso veio científico constitucional. Então eu quero fazer um convênio aqui, um convite para a Tamires e para quem está nos assistindo para participar dessa pós-graduação lá em setembro, em Portugal, na Faculdade de Coimbra, na Universidade de Coimbra, que é uma das maiores universidades do mundo, a mais antiga do mundo, e o lugar é maravilhoso. Muito bom. Tá? Pois é, então é isso. Mais uma vez agradecer e estou à disposição. Ô, Tamires, sorteio amanhã, me manda quem ganhou, tá? Vou conversar depois que a gente terminar a live, eu vou entrar em contato com você para você me passar bem direitinho as informações. Eu sorteio no meu perfil, tá bom, gente? Valeu, beijão, Obrigada tchau, tchau. por todo mundo que ficou Valeu. até agora. Um beijo, boa noite. Valeu.